Por isso a mônada é representada pelos ETs por um H. E as partículas compostas, positivo e negativo, eles chamam uma de I e a outra de... esqueci o nome. Você vê que o H é simétrico. E não tem nem pronúncia mântrica, né? Mas isso aqui é o nome de mônada. É um H. Esse é o símbolo da mônada. Você vê que há uma ligação de duas barras que aqui são iguais. Porque essa essência é potencial, é simétrica. Essa realidade é una, indivisível e em si não tem movimento. É perpétua, é eterna. No momento em que existe essa polarização, aí tem Ri e a outra. Esse desequilíbrio os ET chamam de Harat. Harat. Isso eu já tenho gravado em fita, né? Harat. Assim, Harat. Que quer dizer, aqui ó, a vontade sem fim, moto contínuo perpétuo. É aquela força que permite a multiplicação do sistema dos íons, que é espelhamento caleidoscópio, toda aquela história que a gente já estudou, né? Harat, é a vontade sem fim. Mitose e meiose da reprodução do sistema, gera o desequilíbrio, é Harat. É isso que eles chamam de Harat. Agora, deixa eu ver aqui se eu acho, tá aqui. Ri-o-am. Ri é o o-am. O-am. Aqui é o feminino. O-am é o masculino. Deixa eu ver se tem alguma anotação aqui interessante. O feminino permanente contém o masculino, efêmero. Assimetria para gerar Harat, força evolutiva. Quer dizer, a chama gêmea é uma estrutura assim. Ela é excêntrica, né? Quer dizer, ela não tem um eixo que deixa o sistema inerte. Ela polariza para gerar movimento, para gerar Harat. Aqui tem as anotações. O princípio feminino, Ri, eu estou chamando de Ri porque H com I. Ele é interno no homem, está dentro, na manifestação da matéria. Ele é interno no homem, ser masculino na matéria. E externo na mulher, ser feminino na matéria. O princípio derivado masculino, ou An, é interno na mulher e externo no homem. A mulher é permanente, eterna, na sua manifestação. Mãe, recriação da vida, semente. Portanto, gera novos universos também, né? E o homem o é internamente, recriação do mundo. A mulher é mãe dos homens e os homens pais dos mundos. O feminino, permanente e potencial, age através do masculino, efêmero transformador. A mulher realiza dentro de si, mundos internos, e o homem fora, no mundo externo. A obra da mulher é permanente, a do homem efêmera, abrindo novos caminhos permanentemente. O homem é Zutzi, a mulher é Ada. Para que a mulher nasça, o hermafrodita perde Kaar, a costela, especializando-se como ser feminino. Nesse contexto, os hermafroditas vão lentamente especializando-se como seres masculinos. O símbolo é uma espada. O símbolo, porque no esoterismo a gente encontra isso aqui? A espada. E tem duas. A que aponta para baixo tem a empunhadura aqui em cima, não é? E a outra espada, que é representada em outras escolas iniciáticas, a empunhadura está para baixo. Né? Isso aqui, vocês não notam que é uma cruz, né? Aqui é uma cruz de cabeça para baixo, mas essa aqui é uma cruz. Né? Mas essa aqui é a cruz que os ETs chamam de H. É o símbolo da mônada polarizada. Por quê? O que representa? H, todo o conjunto, é a espada, é a unidade. O An, o princípio masculino, é a lâmina da espada. Essa parte aqui. Ri é o cabo, é a empunhadura da espada. Né? Aqui está o princípio masculino. Né? Efêmero, muitas vezes, não discricionário, né? Mortal, etc, etc. É o que fere. É o que muda a realidade externa. Aqui está o comando. O cabo. Né? Essa mudança aqui foi uma coisa extremamente importante. A espada da humanidade está assim, né? Fincada no mundo. Né?
os ETs dizem que a espada da humanidade vai ficar agora assim. O comando feminino na terra, pés no chão, né? E não como está atualmente assim, né? A espada está fincada no território e ele sangra. Entende por que o poema fala isso? Né? Então o princípio masculino está aqui e o princípio feminino está sem ação, porque a ponta está espetada no chão. Por isso sangra o planeta. Assim é o contrário, é a posição certa da humanidade. A ponta está livre para ser comandada pela empunhadura, né? E ao ser o self, o eu sou, assim que empunha, né? Que é a unidade, que é o conjunto, que sem partes isoladas, né? Não tem nada. Esse traço aqui, que separa aqui, é a sexualidade, né? É esse traço. Esse aqui é o grande mistério dessa separação. É o que une essas duas coisas, né? É o que separa. Bom, eu acho que quando os ETs falam das coisas que são muito próprias das dimensões iniciáticas do ser, eles são incrivelmente herméticos. Incrivelmente herméticos. Quando eles contam a história da Terra e vão pela parte cosmológica, explica como é que nasce o reino, como é que funciona, aí eles são super detalhistas, né? Mas por quê? Porque a dimensão iniciática continua tendo a sua dimensão esotérica, né? Ainda não é um assunto, sabe? Portanto, hoje em dia, as dimensões iniciáticas são dimensões muito mais evoluídas do que o conhecimento vimanosófico. A vimanosofia chega nos planos de iniciação, né? Mas também de uma forma hermética. Essa história da espada, dos princípios, não sei o quê, isso é muito semelhante às estruturas herméticas, né? São simbólicas, incrivelmente simbólicas. Agora, quando o ET explica Iona, não sei o blá blá, eles são super claros, porque eles querem que o homem entenda o funcionamento do cosmos, a mecânica da evolução, para depois entender os princípios subjacentes a essa estrutura. Você sabe que a espada tem uma empunhadura que é um cálice, você já percebeu? A espada esotérica. Não estou falando da espada militar, essa que vem com os romanos depois, né? Mas olha, a esgrima, né? A espada, se a gente fizer um corte nela, ela tem a empunhadura, que é comandada pela vontade, né? Agora, essa empunhadura, ela é protegida e aqui tem a parte morta da lâmina e a lâmina, que contém dois elementos super importantes, né? O corte e a ponta. Eu não vou analisar esse negócio aqui não, mas olha aqui que interessante. Olha aqui quem está dentro do cálice, emborcado. O comando, né? A consciência, é a vontade. Ela está protegida, o feminino está protegido contra a loucura do mundo, né? Mas a loucura do mundo é necessária. Eu acredito que toda essa estrutura patriarcal louca que o mundo experimentou foi necessária. Absolutamente. Mas olha o feminino guardado, né? Feminino guardado. Por isso que os ETs, veja bem, quando você vê que a espada está fincada assim, né? No mundo. Por isso o mundo sangra, né? Olha que coisa interessante. O cálice da consciência continua no altar. Ele não está no mundo. Ele não verteu a consciência no mundo. Porque o ET diz que a espada vai ficar assim, o cálice derrama o seu conteúdo. Consciência no mundo. Né? Eu acho muito incrível isso. Essa ponta não pode estar fincada no planeta. Tem que estar no céu. Aí sim é uma civilização completamente nova. O dia que está fincado na Terra, né, o feminino está preso. Né? Aquário, né? Olha o jarro derramando água, né? Mabisa tem uns trechos de poema dele que ele fala assim, sobre a direção da lâmina, né? O que a lâmina vai atingir, né, na guerra, porque ela é indiscriminado hoje, né? A situação atual, como não há o comando,
da consciência, mata tudo. Por isso o planeta sangra, né? Ora, e ele fala, quando ele fala da identidade dele, ele fala que ele comanda a espada. Nele reside como é que é? Em mim reside, eu não sei, quando ele fala de chama gêmea, né? Dele. É como que ele fala assim, eu não sei o poema, não me lembro. Ele fala assim, quem comanda lá essa empunhadura, né, vive em mim, está consciente. Portanto, eu, espada, porque é o princípio masculino ativo, né? O feminino dele está dentro. Ele é homem com manifestação externa, encarnado em algum sistema aí, sei lá como é que é. Ele sabe o que corta, o que não corta, o que fere, o que não deve ferir, né? Ele tem essa prerrogativa, porque quem está no comando é a dimensão feminina da realidade una. Integrado, exatamente. Sim. Todo o processo ele tem que buscar a unidade, a integração disso, né? Porque quem vai gerar Harat na chama equilibrada, né? A chama gêmea, que se encontra, muito bem. Eles estão em polaridades sexuais diferentes, né? Isso já é Harat, né? Já é o motivo do avanço, da evolução. Mas à medida que os seres avançam e se harmonizam numa relação, por exemplo, de chama gêmea, eles chegam a um estado de equilíbrio que é incrivelmente crítico. Incrivelmente crítico. Isso se dá bem adiante nos processos, né? Por quê? Porque eles se solucionam como estrutura polarizada. As demandas deles começam a ser demandas, por exemplo, que não podem ser atendidas na matéria, porque a vontade que eles têm é de habitar um só corpo, né? Não tem mais como comungar corpos distintos, né? Não tem mais como. Aí começa a acontecer a necessidade de gerar Harat, né? Ou seja, como gerar desequilíbrios para a ação, porque a tendência teórica do princípio é ficar inerte, porque ele está resolvido. Os universos são assim. Então tem que gerar Harat. Só que aí quem vai gerar Harat não é assim. Eles tiram o seu centro de força. Por exemplo, quando o Mabisa fala que ele opera nas naves, ele faz as coisas, etc. Aonde está o princípio, vamos dizer assim, onde está a contraparte feminina dele? Não está fazendo isso. A parte feminina está representada lá dentro, está nele, vive nele, mas ela está no seu sistema de origem. Possivelmente com outro tipo de trabalho, porque ela também é encarnada, né? Ela também é encarnada. Ela tem uma missão, só que ela vive nele, ela é consciente nele. Ela comanda a ação dele, né? E ele é o elemento transformador no processo. Essa unidade, quando os seres chegam a um equilíbrio da harmonia, a tendência seria parar. Tem até gente que acredita, não quero encontrar minha chama gêmea, porque aí fica tudo resolvido, tem mais vontade de viver. Não, não é bem assim. Nossa, não é mesmo, né? Tem que haver, mais tarde, eles geram Harat conscientemente, quer dizer, eles criam a excentricidade no sistema para poder continuar em ação no universo.